Você deve ter percebido que essa semana rolou mó confusão com as bolsas aí que ninguém pagava ninguém, né? E você sabe o que são bolsas, CAPES, como que consegue uma bolsa para você estudar? Você sabia que você pode estudar e receber por isso? Claro que tem algumas informações que você precisa pensar antes de embarcar nessa também. Vem com a gente assistir esse vídeo e entender um pouquinho mais sobre as bolsas de pesquisas. Eu sou a Érica do Vivência Universitária e junto com a Jennifer nós vamos contar tudo para vocês. Você viu o que aconteceu esses dias? A verba destinada para o pagamento das bolsas de mestrado e de doutorado foram congelada. Ou seja, os estudantes ficaram sem receber as suas bolsas no dia correto. Você viu isso, Érica? Menina, eu vi isso. Isso é um assunto importantíssimo. Imagina você, às vezes depende só dessa bolsa e não recebe seu salário, né? Você trabalhou ali durante o mês e não recebeu seu salário. Então é fundamental que esses pagamentos aconteçam, né? Então é importante que a gente entenda como que funciona a bolsa de estudo e como que eu posso ter uma, né? Exatamente. Nesse vídeo a gente não vai falar dessa treta aí, a gente vai falar sobre as bolsas de mestrado e de doutorado. Além da CAPES, há também outras agências que fazem pagamentos desses tipos de bolsa, né? Que é as FAPES, que cada estado tem a sua própria FAP, né? Que é uma fundação de amparo à pesquisa, e também o CNPq. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, é difícil conseguir uma bolsa de mestrado ou de doutorado, Érica? Bom, difícil conseguir uma bolsa? Não é, mas ela vai dar trabalho e precisa da sua atenção. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é você estar dentro, né, de um programa de mestrado ou doutorado, ou seja, ter passado por aquele processo seletivo inicial e agora fazer parte desse programa. Quando você faz esse processo seletivo, há um ranqueamento ali dos alunos, quem ficou na primeira posição, na segunda posição e assim por diante. Esse ranqueamento, ele é importante porque vai te possibilitar conseguir essas bolsas no primeiro momento. Então, por exemplo, algumas bolsas, elas são por esse ranqueamento, por essa cota de posição dos alunos. Então, vamos supor que o programa de ensino que você está participando, né, o programa ali do mestrado, do doutorado, tem 5 bolsas, tem 6 bolsas, tem 10 bolsas. Depende de programa para programa. Então você precisa saber disso antes, né? Então vamos supor que ele tem lá 5 bolsas e você ficou entre os 5 colocados, então você vai ter uma bolsa de estudo. Você é o 6º colocado, você não vai ter esse tipo de bolsa de estudo, mas pode tentar uma outra. Então conta aí, Jennifer, por exemplo, quais são as bolsas de estudo que dão por cota ou que dão por projeto, por exemplo? Então, geralmente, as bolsas da CAPES e do CNPq, elas são bolsas que são ofertadas para o programa, né? Então, a CAPES e o CNPq, elas disponibilizam bolsas para cada programa de pós-graduação. E isso depende muito da nota do programa, né? Então, se o programa tem uma boa nota, ele vai ganhar mais bolsas, né? Vai ter mais bolsas. Se tiver uma nota menor, vai ter menos bolsas. Mas, além dessa opção, as FAPES, né, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa de cada estado, elas também têm bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado. Mas aí você vai ter que pedir com o seu projeto, você vai ter que submeter um projeto para avaliação interna, né? Vão analisar a qualidade do seu projeto e vão dizer se você vai ter ou não a bolsa, né? Então, tem várias formas, né? E se você não conseguiu a bolsa no primeiro momento, né? Como a Érica falou, tinha 5 e você ficou em 6º, quando liberar uma bolsa, quando alguém se defender o mestrado ou doutorado, aquela bolsa vai ficar disponível. E ela pode ser sua se você ficou em 6º lugar, né? Então, às vezes, você pode não ter no primeiro momento, mas depois de 1, 2, 3 meses, você já consegue a sua bolsa de mestrado ou de doutorado. E também pode conseguir uma bolsa por meio de projetos maiores. Então, um pesquisador tem um projeto maior que vai estar vinculado a esses órgãos de fomento, né, que pagam essas bolsas, e ele disponibiliza essas bolsas para alguns alunos que tem a ver com aquele projeto, que o que ele vai estudar no mestrado, o que ele vai estudar no doutorado faz parte desse projeto maior. Então, você pode ainda conseguir dessa forma também uma bolsa. São 3 possibilidades aí que você precisa correr atrás e ficar atento para participar, né?
Outra pergunta que as pessoas fazem é se é possível fazer um mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Então, se você tiver uma bolsa, não, porque você não pode receber uma bolsa e ter um vínculo empregatício. Mas se você não tem bolsa, você pode trabalhar, né? Se a condução da sua pesquisa permitir, né? Porque às vezes tem pesquisa que você precisa de dedicação exclusiva e por isso que as pessoas precisam da bolsa, né? Então, qual é a implicação de quando os estudantes não recebem a bolsa? É porque eles não trabalham justamente para poder se dedicar inteiramente à pesquisa. Então, a bolsa, ela é o salário do pesquisador, né? E é interessante a gente ter em mente isso, que quem faz pesquisa no Brasil, a maior parte das pessoas que fazem pesquisa no Brasil são os estudantes de mestrado e de doutorado, né? Sob a orientação dos pesquisadores, né? Que são os professores, que estão já com um emprego fixo. Então, quando a gente tem uma situação como essa, ela é muito prejudicial para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil no geral, né, Érica? Isso é real, né? Então, a gente realmente presta muita atenção em como está o desenvolvimento dessa pesquisa a partir dessas situações, né, que acontecem no nosso dia a dia. E também uma outra coisa interessante de se pensar é o tempo de duração dessas bolsas. Como que funciona? Então, claro que há variação dependendo da instituição de ensino, dependendo do tipo de bolsa, mas de uma maneira geral, elas podem ser renovadas em até 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. Então, tem o tempo em que você vai receber essas bolsas. Uma outra coisa legal de se falar também é que quando você recebe uma bolsa, é bem possível que te peçam algo em troca. Então, por exemplo, fazer um relatório semestral explicando como que está o desenvolvimento da sua pesquisa, como que está a aplicação da verba, né? Se você tiver uma verba de apoio, por exemplo. Então, você tem que explicar como que está o andamento da sua pesquisa. Esses órgãos estão investindo em você, mas ele também quer saber o que você está fazendo de contrapartida. E em relação aos valores, Érica, qual é a média aí dos valores de bolsas de mestrado e de doutorado? Essa é uma pergunta muito legal e que todo mundo quer saber, né? Afinal de contas, quanto que eu vou ganhar trabalhando, estudando, desenvolvendo pesquisa? E outra pergunta interessante é saber quanto é que estão os valores das bolsas de mestrado e de doutorado, em média? Isso é legal. Todo mundo quer saber quanto vai receber no final das contas, né? Vou estudar, vou me dedicar, não posso trabalhar em outra coisa, né? Vou me dedicar ao estudo, à pesquisa, quanto que eu vou receber? Bom, quando a gente fala de CAPES e CNPq, a bolsa de mestrado hoje, ela está em torno de R$ 1.500. E a bolsa de doutorado está em torno de R$ 2.200, que você vai receber por mês para poder desenvolver sua pesquisa. Pós-doutorado, né, o pós-doc, fica em torno de R$ 4.100. Em relação à FAPESP, né, que é a FAP aqui do estado de São Paulo, a bolsa de mestrado, ela está em torno de R$ 2.500. Então, se comparado já com a CAPES, com o CNPq, já é um valor maior, né? A bolsa de doutorado está em média aí de 4.200. Então, o valor máximo que a gente tem aqui na FAPESP é de 4.200. E de pós-doutorado, a bolsa está em torno de 8.500. R$ 8.500 para você poder estudar e desenvolver pesquisa se você for pós-doutorado. Lembrando que, se você percorrer todo esse processo de pesquisa, ali você vai ter em torno de 2, 3 anos de mestrado, 3, 4 anos de doutorado. E quanto tempo de pós-doc, Jennifer? Você que está aí na pegada agora? É até 4 anos de pós-doc, né? Até 4 anos. Isso aqui é uma observação interessante, né? Se a gente for analisar qual é o valor das bolsas por um salário, dá para ver que é bem baixo, né? Então, quem decidir fazer pós-graduação tem que estar realmente querendo, né, fazer a pós-graduação. E acho que a gente pode finalizar o vídeo falando sobre isso, né? Por que alguém decide fazer pós-graduação, né? Mestrado e doutorado? Geralmente é porque quer seguir carreira acadêmica, quer continuar fazendo pesquisa científica e ser um professor universitário, ou trabalhar no instituto de pesquisa, né? Então, para os que estão aí na graduação ainda, tem que refletir bastante, né? Porque o caminho é longo e, como a gente está vendo agora, a remuneração não é das melhores e também
tem esses problemas ainda, né? Que pode ser que atrase, pode ser que a verba fique congelada. Então, antes de começar o mestrado, o doutorado, pense na sua motivação e tenha certeza de que é isso que você quer, né, Érica? Claro, durante todo esse período aí, seja no mestrado, doutorado, no pós-doc, você vai estar ali financeiramente, talvez não sendo justo, né, com o que você deveria receber pelos benefícios que você traz de pesquisa e de conhecimento para o seu país e para as pessoas que vão precisar daquela pesquisa. E a ideia era essa mesmo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha aí, curtam, se inscrevam na nossa página. A gente está mudando algumas coisas, estamos renovando algumas informações e é muito importante que você faça parte disso. Aproveita e comenta aqui embaixo também para a gente saber se você já tem pretensão de receber uma bolsa, quer ir para essa área de pesquisa, né, para pesquisar, ou se você prefere ir para uma outra área que não seja envolvida com pesquisa e com a análise desse tipo de informação.